Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ouvimos o primeiro hino do culto desta manhã. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor. Convido você a inclinar sua cabeça em respeito a Deus, para nós fazermos a nossa oração de confissão de pecados a Ele. Oremos. Bondoso Deus, temos recebido inúmeras bênçãos de Tuas mãos. Tu nos presenteias diariamente com a vida. Tu estás conosco nas pequenas alegrias de cada dia. Tu nos tens amparado nos momentos difíceis. Mas apesar de tantas coisas maravilhosas que fazes por nós, queremos reconhecer diante de Ti que nem sempre temos correspondido ao Teu amor por nós com a mesma intensidade. Nosso falar muitas vezes não reflete a Tua vontade. Deixamos de cuidar das outras pessoas como Tu cuidas de nós. Não tratamos os outros com a mesma bondade com que Tu nos tratas. Por nossa fraqueza de fé, por nosso falhar em nosso testemunho do Teu amor, pedimos por Teu perdão. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por nossos pecados, oramos. Amém. E eu anuncio a graça e o perdão de Deus a você que se arrepende através das palavras de Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas. Sim, Jesus Cristo é o sol nascente das alturas e vem iluminar a nossa vida pecaminosa, a nossa vida
que jaz nas trevas e venha assim nos perdoar. Este perdão, esta luz de Cristo, eu anuncio a você que se arrepende sinceramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus, Tu conheces as inúmeras tentações que nos cercam. Sozinhos não podemos resistir a todas elas por causa da nossa fraqueza humana. Por isso te pedimos, concede-nos a força do Teu Espírito Santo, que nos fortalece na fé dia após dia, para podermos resistir às armadilhas de Satanás e sermos Tuas fiéis testemunhas. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Ouçamos o próximo hino do nosso culto, o Bom Caminho. Entregamos a Ti nossos passos, Tu apontas o rumo a tomar. Nos libertas de pedras e laços que o caminho nos apresentar. Não retiras as curvas da estrada, nem removes as pedras por nós. Mas nos firmas os pés na jornada e não deixas andarmos a sós. Muito cedo Tua graça conhece as pegadas do nosso andar. Fazes ver nos desvios e tropeços, com perdão e paciente amar. Abres novo caminho onde erramos, o bom rumo ajudas a ver. Nossos passos assim acertamos, quando orientas o nosso querer. Entregamos o caminho ao Senhor. Um caminho acabado, mas incluis também nosso saber. Os desejas um rumo traçado que envolve o humano querer. Os Teus filhos e filhas amados compreendes em suas razões. Ao cumprirmos a Ti dedicados os projetos da fé que propões. Entregamos o caminho ao Senhor. Faço a leitura do texto que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, de Miqueias, capítulo 6, versículos 1 a 8. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho te feito? E com o que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão eu te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe,
e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Estas as palavras de Miqueias para a nossa vida, as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas dizem. Amém. Irmãos em Cristo, neste texto de Miqueias, Israel está sendo julgado por Deus. Pelo que se pode entender do texto, Israel está novamente revoltado, insatisfeito com Deus. O povo está enfadado, ou seja, cansado de Deus, diz o versículo 3. E Deus pergunta: povo meu, que tenho te feito? Por que esta insatisfação, em outras palavras? E então Deus precisa recordar a história da libertação da escravidão do Egito, para que todos vejam os benefícios e as bênçãos de Deus ao longo da história. Eu te tirei da casa do Egito, da terra da servidão, diz o versículo 4. E diante destas palavras de Deus, Israel cai em si. Vem o arrependimento. Todos se perguntam: como é que eu vou me apresentar ao Senhor? Como é que eu vou me inclinar ante o nosso Deus, o meu Deus? A resposta que todos dão é: vou fazer sacrifícios a Deus. O judaísmo era uma religião de sacrifícios. Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus. Abraão chegou a quase sacrificar seu filho Isaque. Sacrifícios, ofertas de animais deviam ser feitas por todo israelita. Com isso, aplacava-se a ira de Deus, e Deus era reconhecido como o doador da vida e dos bens em geral, numa atitude de gratidão. Com os sacrifícios, pedia-se também perdão a Deus. Mas estes sacrifícios são questionados no texto pelo próprio Deus, tanto neste livro de Miqueias como em outros profetas, como nós também ouvimos em Oséias capítulo 6, versículo 6, onde Deus diz: pois misericórdia quero, não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E também isto nos lembra de Jesus expulsando os vendedores de animais para o sacrifício do templo de Jerusalém. Assim, podemos com certeza afirmar: Deus não quer mais sacrifícios. E perguntamos: o que quer então Deus?
Já Miqueias responde e deixa claro o que Deus quer: que se pratique a justiça, que se ame a misericórdia e que se ande humildemente com Deus. Tão fácil, tão simples e tão claro, mas tão difícil de ser vivido e colocado em prática. Pensem se houvesse justiça em nosso país e em nosso mundo. Que maravilha seria! Mas para o ser humano é tão difícil praticar a justiça pela sua natureza humana pecadora. E começa a dificuldade em definir o que é justiça. Tantas opiniões diferentes, quando deveria se perguntar pela opinião de Deus, escrita na Bíblia, e não pela opinião dos seres humanos. Por haver tantas opiniões humanas sobre o que significa justiça, é por isso que existem tantas controvérsias, tantos julgamentos com resultados diferentes sobre uma mesma questão. O segundo pedido de Deus é que sejamos misericordiosos. Ser misericordioso é ter um coração para o outro, é importar-se com aquele que sofre, estender a mão a quem necessita. Mas nós, como seres humanos, somos egoístas demais, gananciosos demais e muitas vezes esquecemos do mais fraco. Mas esta falta de misericórdia que existe muitas vezes em nós, em todas as pessoas, nós não devemos jamais desanimar. Devemos, isso sim, pedir perdão a Deus por nossa falta de misericórdia, pedir pelo nosso fortalecimento na fé para que possamos praticar a misericórdia. E o terceiro pedido de Deus é que andemos humildemente com Ele. Toda arrogância, toda soberba e autossuficiência é colocada de lado. Ser humilde é saber-se dependente de Deus, é colocar Deus no centro da nossa vida. A palavra humilde vem de humus, a camada de matéria orgânica que reveste a terra e que fertiliza as plantas para que possam crescer, florir e dar frutos. Esse humus é criação divina. Ser humilde é, portanto, reconhecer-se como dependente de Deus para viver, é reconhecer Deus como o autor da minha vida, como o criador da minha vida e, ao mesmo tempo, colocar-se a serviço, assim como o humus fertiliza a terra, faz com que plantas, flores, árvores existam, deem o seu fruto, deem a sua beleza. Nós precisamos também assim ser. Quem é humilde reconhece-se dependente de Deus e ao mesmo tempo ajuda os outros a viver com dignidade. E eu encerro esta meditação, essas palavras sobre aquilo que Deus nos diz em Miqueias, com uma história que traz por título Estrela do Mar. Havia um homem que morava numa bela praia, junto com uma colônia de pescadores. Num dos seus passeios matinais, ele viu um jovem jogando de volta ao oceano as estrelas do mar que estavam na areia. "Por que você faz isto?" perguntou o homem. "Porque a maré está baixa e elas vão morrer aqui na areia." "Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por este mundo e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela areia.
Que diferença você pode fazer colocando algumas delas de volta para dentro do mar? O jovem abaixou-se, pegou mais uma estrela, atirou-a no oceano. Depois virou-se para o homem e respondeu: para esta estrela do mar, eu fiz toda a diferença. Nós, cristãos, somos chamados a fazer a diferença neste mundo. O que é bom e o que Deus pede de cada um de nós é que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e andemos humildemente com Ele. Que assim seja. Amém. Vamos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Partilhar Compaixão. Jesus, meu mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeste corretamente. Faça isso e viverás. Mas, mestre, quem é o meu próximo? No caminho alguém caído, sinto os passos cansados. O que eu faço, meu Senhor? Vem e mostra como amar. Deus, em tua graça, liberta-me do medo. Faça que meus passos encontrem teu amor. Que eu saiba assumir o risco de ser próximo de alguém. Que eu consiga buscar sentido e partilhar compaixão. Os clamores do caminho não escolhem ouvidos. Que a palavra, meu Senhor, frutifique em ação. Então, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que usou de misericórdia para com ele. Pois então vá você e faça o mesmo. Deus, em tua graça, liberta-me do medo. Faça que meus passos encontrem teu amor. Que eu saiba assumir o risco de ser próximo de alguém. Que eu consiga buscar sentido e partilhar compaixão. E convido a você a, junto comigo, fazer a confissão de fé de todos os cristãos na face da terra, nas palavras do credo apostólico. Dizendo o credo apostólico, nós dizemos: sim, eu aceito a recomendação de Deus, que eu devo amar a justiça, que eu devo ter misericórdia, que eu devo andar com Deus. E assim dizendo também o credo apostólico, pedimos a Deus firmeza de fé. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Eu faço a oração e após a oração convido você a orar comigo a oração que Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que desce a nós. A tua palavra que diz com toda a clareza que tu não queres sacrifício, mas que amemos a justiça. E quando pensamos em justiça, nós nos perguntamos o que é justiça. Na Sagrada Escritura, nós encontramos a resposta. Justiça é amar, é perdoar, é andar no caminho que é do teu agrado, é ensinar aos outros qual é este caminho. Que tu nos ajudes, ó Deus, a ter misericórdia, um coração para o outro que sofre, e que nós possamos assim ajudar aquele que de nós necessita. Ajuda-nos, ó Deus, também a ter humildade, como tu pede de nós, que nós saibamos reconhecermos-nos como criaturas criadas por ti, sendo dependentes de ti em tudo. Que nós também sejamos como o humus que tu também criaste, que permite que as plantas cresçam, deem o seu fruto, que as flores cresçam e floresçam. Que assim nós possamos também ajudar outros a crescer, a ter vida digna. Ajuda-nos, ó Deus, neste caminhar. Dá-nos a força do teu Espírito Santo para contigo sempre estar e cumprir a tua vontade. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro esta celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Em Jesus, amigo temos. Ele
ti.